boa noite, internauta. Prazer é nosso estar aqui conversando com vocês. Agradeço o seu tempo de estar aí me assistindo. Espero que eu tenha a oportunidade de responder a sua pergunta. O assunto hoje é extremamente sério, é uma epidemia mundial. O Brasil está nessa parte, os Estados Unidos principalmente, é de onde eu vou usar a maior parte da estatística que tem lá. Nós vamos conversar sobre uma nova doença, que a Organização Mundial de Saúde chamou de diabesidade. É aquela pessoa que é obesa e diabética. Diabesidade. Diabetes e obesidade. Então, é a doença que mais cresce no mundo, a diabesidade. E, além do problema médico per se, isso causa um problema econômico enorme nos países. E eu vou mostrar para você aqui que a diabesidade é uma doença curável. Só que não se cura com remédio, porque ela é uma doença nutricional. Ela é devida à nossa nutrição. Nos últimos 20 mil anos, os cientistas detectaram que não houve nenhuma mudança no nosso genoma, no nosso DNA. Mas houve uma grande mudança na alimentação. E, com isso, advém uma série de doenças. Uma delas sendo a diabesidade. A obesidade mais o diabetes. O Brasil, 40% dos brasileiros adultos têm sobrepeso. Pesam mais do que deveriam. O índice de massa corpórea, que nós vamos discutir em detalhes depois, é acima de 25, mostrando que 40% dos brasileiros são sobrepeso, estão acima do peso. Mas eu gostaria de começar com uma metáfora. Você sabe que a Terra gira em volta dela mesma. A circunferência do Equador é em torno de 40 mil quilômetros. A cada 24 horas, a Terra faz um giro. Ela está mais ou menos numa velocidade de 1.675 quilômetros por hora. Além disso, ela roda em volta do Sol, é o chamado movimento de translação. Ela faz isso em 365 dias e 6 horas, a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Sem contar que a galáxia Láctea, onde nós vivemos, onde está o sistema solar, ela se desloca a uma velocidade de mais ou menos 810 mil quilômetros por hora. Então, se você somar isso tudo, nós estamos a mais de 918 mil quilômetros em velocidade, girando no espaço. Mas você tem a percepção que você está parado, não é verdade? Apesar de você estar indo numa velocidade de quase 1 milhão de quilômetros por hora. Tá? Você tem a sensação que você está parado. Isso chama percepção. A percepção é que nós estamos parados. Nós ainda não nos demos conta, não estamos percebendo que o sistema nutricional nos ensinado nos últimos 40, 50 anos está nos levando à doença. E isso precisa ser reestruturado. Então, essa aula aqui, ela vai mais ou menos na contramão do que você está acostumado a escutar. Porque a alimentação que é indicada aí não está funcionando. Se você busca os Estados Unidos, que tem estatística, 1/3 dos americanos é obeso. 1/3 dos americanos tem sobrepeso. Então, só 1/3 dos americanos são, desse ponto de vista, saudáveis. 25% das pessoas americanas entre 65 e 74 anos são diabéticos. 25% dos adolescentes americanos obesos são diabéticos. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, com a alimentação errada que nós temos, isso criou um problema, e esse problema está cada vez mais volumoso, e a esperança errada é de que isso vai poder resolver com remédio. Porque você que é diabético, você está na expectativa de que o desenvolvimento científico, médico, vai trazer um remédio que você vai tomar uma pílula e está resolvido o seu problema. E não é assim. Por outro lado, você que é diabético, se você cair a ficha para você, se você tiver a percepção de que é um problema nutricional e você mudar a sua nutrição, você cura o seu diabetes. Eles fizeram um estudo na Austrália,
Eles pegaram um grupo de aborígenas, que são os índios da Austrália, são chamados aborígenas, pegaram descendentes de aborígenas, que moravam na periferia de Sydney, na Austrália. Pegaram um grupo desses aborígenes, levaram eles de volta para a floresta, e por 3 semanas, 21 dias, eles tinham que comer a comida dos seus ancestrais. Comida de índio não tem açúcar. Isso não existe. Então, eles foram obrigados a comer sem açúcar, sem carboidrato, o que os ancestrais comiam, que ainda se encontra nas florestas da Austrália, pessoas ingerindo comida que ingeriam há 20 mil anos atrás. E em 3 semanas, a glicemia desses indivíduos, ou seja, a glicose no sangue, normalizou. Boa notícia para você, né? Agora, se você quer resolver isso no seu caso, você tem que se propor a mudar a sua alimentação. Você vai aprender aqui comigo, você tem que diminuir substancialmente a ingesta de carboidratos. Mas antes de chegar lá, nós gostaríamos de conversar um pouquinho com você sobre como tudo isso acontece. Nós temos um órgão chamado pâncreas, um órgão chamado tireoide e 2 órgãos chamados adrenais, antigamente chamados de suprarrenais. Esses órgãos, a tireoide, o pâncreas e as adrenais, eles funcionam como se fosse um órgão só. Eles funcionam, o chamado de uníssono. Eles funcionam em uníssono. É igual um jogo de xadrez. Você mexe no peão, você não mexeu só no peão, você mexeu no jogo inteiro. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver um problema tiroidiano, se eu tiver um problema pancreático, se eu tiver um problema adrenal, um interfere no outro. Essa tríade, pâncreas, adrenais, tireoide, é conhecido com o nome de tríade 1, que é a porta de entrada das doenças. Quando o médico recebe no consultório um paciente com uma doença crônica, é porque essa doença crônica começou pela tríade 1. Ou um comprometimento do pâncreas, ou um comprometimento das adrenais, ou um comprometimento da tireoide, ou uma combinação disso, fazendo a pessoa ficar doente. O nosso foco aqui hoje vai ser em pâncreas, mas eu quero que você mantenha na sua mente aí que as adrenais e a tireoide também fazem parte desse jogo, certo? Então vamos começar com os carboidratos. Nós temos nos nossos alimentos chamados macronutrientes, são 3. Os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Os carboidratos e as gorduras são conhecidos com o nome de alimentos energéticos. Eles nos dão energia para a gente viver. E as proteínas são alimentos estruturais. Tudo no nosso corpo é feito de proteína. Seus ossos são feitos de proteína, a sua pele, o seu sangue, os seus músculos, são estruturados em proteína. Proteína não é um bom alimento para gerar energia. Para gerar energia, você tem carboidrato e você tem gordura. O paciente que é diabético ou pré-diabético, porque muitos pacientes nunca chegam a ser diabéticos, ficam na área pré-diabética, mas têm comprometimento do mesmo jeito, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou seja, se eu sou pré-diabético, 2, 3 horas depois que eu almoço, 2, 3 horas depois que eu janto, esse aumento de açúcar no sangue durante esse período vai provocar um fenômeno chamado glicação. Você já na sua cozinha, você já colocou o leite na panela, já colocou o açúcar e já começou a misturar e esquentar e fez um caramelização. Você fez um tipo de caramelo. Pois é, a temperatura nós já temos, nós somos animais de sangue quente, 36,6. A hemoglobina é uma proteína que está circulando no sangue, carregando oxigênio, é o carregador de oxigênio. E aí, se eu faço uma ingesta muito grande de carboidrato no meu almoço ou no meu jantar, aumento da glicemia, da glicose no sangue, a glicose se junta com a proteína e com o calor do corpo e forma uma proteína, uma hemoglobina glicada. E essa hemoglobina agora glicada, ela virou um ferro velho. Ela agora não carrega oxigênio mais. E você começa a ter uma coisa chamada hipóxia.
Você começa a ter falta de oxigênio chegando à célula, você não tem mais hemoglobina para carregar isso. Tá? E se sobrar glicose, ela é armazenada no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. Então, e nesse processo, quando você ingere a glicose, você tem que fazer uso da insulina, que é o grande vilão da história aqui hoje. É a insulina. O problema não é a glicose aumentada, não é o açúcar aumentado no sangue. É que o açúcar aumentado no sangue aumenta a insulina. A insulina aumentada cria resistência. Vou fazer uma analogia para você. Se tem um barulho que está te incomodando, mas se esse barulho ficar lá o dia inteiro, no final do dia você já não escuta ele mais. Você cancela ele da sua cabeça. Se algo estiver te incomodando o tempo todo, chega uma hora que você se desliga daquilo. Se a insulina tem que aumentar porque você está ingerindo muito açúcar, muito carboidrato, essa insulina vai batendo no receptor dela e vai criando uma coisa chamada resistência insulínica, que é a causa do problema do diabético. O problema do diabético não é a glicemia, é a resistência insulínica. Hoje tem 5 estudos importantes no mundo mostrando que quando você normaliza a glicose no sangue, a glicose que você fica medindo no dedo, você normalizá-la, nos 5 estudos grandes, a normalização da glicose, os pacientes morreram mais quando normalizaram a glicose, comparado com aqueles que não normalizavam. Porque o segredo não é baixar a glicemia, o segredo é baixar a resistência insulínica. E para baixar a resistência insulínica, eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que ir de uma dieta rica em carboidratos para uma dieta rica em gordura. Eu sei que quando eu falo essa palavra, você provavelmente pode pertencer a um grupo chamado, que eu chamo de gordurofobia. Você tem medo da gordura. Primeiro, porque erradamente você pensa que gordura aumenta colesterol. Primeiro, que colesterol não é gordura. Pá! Colesterol é um álcool. E segundo, o colesterol não é feito de gordura. O colesterol é gerado a partir de carboidratos. Tem nada a ver com gordura. Então, o pão que você come, a massa que você come, o doce que você come, além de aumentar a insulina, causar resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então, se você quiser baixar o seu colesterol, o que você tem que fazer é diminuir a quantidade de carboidrato que você está ingerindo. E quando você diminui a quantidade de carboidrato, você também emagrece e você também melhora o seu perfil glicêmico. Então, isso é muito importante você entender. Hoje, a insulina, você pode medir ela de manhã, o ideal ela está abaixo de 5, o normal, o ideal é de 2 a 5, apesar do exame de laboratório falar 23, o ideal ela está abaixo de 5. Quanto mais baixa ela tiver, até 2, é o ideal. Para baixo de 2 já não é ideal. Você deve conhecer pessoas extremamente magras, que comem o que querem e não engordam. Muitas dessas pessoas têm o contrário. Elas têm deficiência de insulina. Elas nasceram geneticamente com um gene que diminui a produção de insulina. Então, elas têm insulina de menos. E quem tem insulina de menos não consegue engordar. Quem tem insulina de mais, engorda. Toda pessoa obesa tem níveis de insulina altos. A insulina é um hormônio lipogênico. Ele engorda. Tá? Então, você tem a insulina basal, chamada basal, que você mede na parte da manhã, em jejum, depois de 8 horas, não é depois de 12. Muita gente faz o exame errado de sangue, porque a glicose e a insulina tem que ser medido com 8 horas de jejum. Se você mede com 12 horas de jejum, o resultado já não é válido, porque é claro que você vai passando mais tempo sem comer, a glicose vai baixando, e você pode pensar que a sua glicose está normal, e na realidade você ficou 12 horas sem comer. Então, isso aí é uma glicemia de 12 horas, não é uma glicemia de 8 horas. E todos os parâmetros fornecidos pelo médico para você são de uma glicemia de 8 horas.
Então, a próxima vez que você for medir a sua glicose no sangue e a sua insulina no sangue, você tem que fazê-lo, levando em consideração 8 horas.